Olá, internautas da S News. Nós estamos praticamente com 1 ano e 6 meses de pandemia. E você sabe que isso representa na ordem do dia de cada pessoa? Muitas pessoas, milhares de pessoas no mundo, no Brasil, em Sorocaba, dentro de casa e ganhando peso com vida sedentária. Mas para tudo também existe uma solução. É a cultura da felicidade e do bem-estar em tempos de pandemia. Para isto, a prática de exercício é fundamental. E a solução vem de quem? De uma gerente de Sem recursos perceber, humanos pensar, aqui de ponderar um pouquinho Sorocaba, sobre Cleo Lagman, quais os nossos que valores começou criando uma e o que página no nós, Facebook, quais as importâncias migrou que nós também damos para para o Instagram algumas e coisas hoje nessa está com um vida. canal no YouTube para o Brasil todo. E tem muitas dicas para você, principalmente. Bom dia, Cleo. Conta um pouquinho para a gente como que começou essa história aí que está bombando nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, dando dicas fundamentais de como emagrecer em 17 dias. Bom dia, Reinaldo. Um prazer estar aqui com você. Bom, esse projeto ele começou assim numa brincadeira. Eu estava me mudando, na verdade, eu estava indo embora do país um pouco antes do fechamento das fronteiras dos Estados Unidos. Eu estava indo me mudando para lá. Nesse período, acabei ficando, aguardando, né, a abertura das fronteiras. Eu fiquei hospedada na casa da minha cunhada e lá surgiu isso. Eu percebi durante a pandemia, o fato de não ter muitos, né, Sorocaba nós sabemos que fechou 40 dias realmente, né? Acho que foi uma das poucas cidades que realmente fez a quarentena. Nós fechamos, não tinha mais nenhum evento social. E aí você acaba fazendo, né, assistindo séries, né, comendo um pouco mais. E aí ganhei peso. Eu falei, bom, eu preciso perder esse peso. E então, como já era um recurso que eu usava já há muitos anos, né, dessa dieta, esse estilo de vida, aí eu falei, bom, vou retomar, fazer sério mesmo, para perder peso. E a minha cunhada resolveu fazer também, ela também precisava perder 2 quilos lá, ela também quis fazer. Só que eu resolvi fazer um pouco diferente, né? O Dale Carnegie, ele fala, né, que quando você compartilha um compromisso seu, uma meta sua, você aumenta o seu comprometimento e as pessoas vão cobrar de você. E eu, numa brincadeira, resolvi postar no Face uma foto do primeiro dia do desafio. E aí depois comecei a fazer esse acompanhamento. Eu postava os pratos que eu comia, os alimentos que eu estava comendo, a atividade física que eu fazia. E aí, quando eu coloquei a segunda foto, eu até fiquei impressionada, né, o que aconteceu, porque eu vi a diferença. E as pessoas começaram a perguntar para mim, o que você está fazendo? E eu comecei a dar dicas para as pessoas, né, de como eu estava fazendo, os alimentos que eu comia. E aí fui ajudando o pessoal. Foi assim que começou tudo, né? E qual é a sua proposta desse desafio de 17 dias? Como se chega a esse resultado apresentado? Então, essa proposta, a princípio eu baseei ela num livro, né, que é Dieta dos 17 Dias, mas o que eu percebi desse livro, né, que foi lançado acho que em 2010, 2011, que tem muitos alimentos ali que a própria ciência já comprovou que não faz bem para o nosso organismo. Então, o que há 10 anos atrás, 11 anos atrás era recomendado, hoje a gente descobriu por exames, por pesquisas que não é saudável. E aí eu percebi que isso já estava defasado. Então eu comecei a fazer outras pesquisas de outras nutricionistas, nutrólogos, para ver qual que é hoje em dia, o que eles estão descobrindo, né? Todos os dias tem coisas diferentes, alimentos, né? Os nutrientes que são importantes para o organismo. E o que eu percebi é que tinha um fator, além da alimentação, além de você comer bem, fazer essa mudança, fazer atividade física, não era o suficiente, porque isso aconteceu comigo, né? Eu tive resultado, mas eu percebi que outras pessoas não tinham o mesmo resultado. Eu falei, mas por que não tem esse mesmo resultado? O que falta? O que tem diferente que a pessoa, por que ela Olá, não eu sou emagrece? Cleo E eu vi Lagman isso e dentro hoje da eu vou minha falar um casa pouquinho mesmo. com Os meus vocês filhos, sobre nem todos perdão. eles Bom, se seguindo vocês essa me conhecem, alimentação, eu eles trabalho tinham o mesmo bastante na parte de resultado. E nutrição, aí que eu percebi que a parte sempre emocional ela é valorizei essa área de fundamental no nutrição, bem-estar. emagrecimento, na manutenção do peso. Então, o que eu penso de mim mesma, o que eu falo de mim mesma, o A que eu alimentação, ouço, né? Os né, alimentos que a tipo de gente música que eu come ouço, para as manter o palavras peso, para as perder afirmações que peso, eu a faço, atividade isso física interfere muito que nós também, não só fazemos. no peso, mas como numa maneira geral da nossa vida. E hoje a gente tem a neurociência confirmando, né, a fé, onde você cura doenças que, né, a medicina diz que não é possível e a pessoa acaba sendo curada, na parte de peso também, que nada mais é, né? Obesidade é uma doença, né? A gente hoje tem isso como uma doença, precisa ser tratado, né? Então, tem alguns casos que precisa entrar com medicação, que precisa entrar com médicos. Mas o que eu percebo é que
Se eu colocar uma lista de alimentos potencializadores do emagrecimento, isso vai me ajudar. Por quê? Porque hoje em dia nossa alimentação, e se a gente pensar, quando nós vamos, durante a pandemia, quais os restaurantes que mais faturaram ou que aumentou a produção? Né? É lanche, pizza, pastel, são alimentos que não são saudáveis, que a gente comia uma vez por semana e de repente está comendo todos os dias aqueles alimentos. Então, isso não é legal. E esses alimentos, eles são inflamatórios. E o seu organismo vai começar a ter outros problemas, né? Vai desenvolver diabetes, vai desenvolver pressão alta, colesterol, vários outros problemas por conta dessa inflamação. E os alimentos que são inflamatórios, né? Eles são de origem, né? Que tem açúcar e farinha branca, que também vai virar açúcar no final das contas no organismo. Então, é o açúcar causador, né, de muitos problemas de saúde, e em especial da obesidade. E essa velocidade de você emagrecer até 5 quilos em 17 dias é isso. Quando você elimina esses alimentos que são prejudiciais, todos nós sabemos que isso não faz bem. Você comer isso todos os dias não faz bem. Mas a gente acaba comendo pela praticidade. Ou por falta de orientação, informação, a gente acaba comendo. É mais fácil. É muito mais fácil você abrir uma garrafa de refrigerante do que você ir lá espremer um limão e preparar um suco. Uhum. É muito mais prático. E hoje em dia, o que a gente quer? A gente quer praticidade. Mas será que a longo prazo isso é legal para o nosso corpo? Né? É aquela história, né? Você gasta 40 anos para juntar dinheiro e depois você pega aquele dinheiro e gasta para você voltar à sua saúde, né? Você gasta a sua saúde para conseguir o dinheiro, né? Os japoneses, né? Os orientais falam muito sobre isso. E aqui também, ok, você está sendo mais prático, mas e depois na frente? A conta vai chegar um momento que a fatura vai chegar do que você está fazendo hoje, não tem jeito. Então, essa necessidade de você melhorar a alimentação é fundamental, você precisa ter uma alimentação melhor, mas você precisa, junto com isso, melhorar as suas emoções. Então, eu falo que é uma tríade, o desafio 17 é uma tríade, você precisa cuidar da mente, do corpo e do espírito. Não tem como você fazer uma coisa sozinho. Ah, Cléo, mas isso é religião? Não, não é religião. O espiritual, independente se você segue alguma religião ou não. Hoje, também, a neurociência, ela confirmou, ela comprovou que antes de nós existirmos, a nossa mente existir, essa energia já existia. Eu posso acreditar ela como um Deus, ou alguém pode acreditar. Você escolhe, né? O que é esse espírito, essa energia que veio para nós antes mesmo de nosso corpo físico existir. Aliás, a boa alimentação, ela também é uma consciência espiritual, né, Cléo? Também. Então, o que você percebe? Que quando você está bem emocionalmente e espiritualmente, o seu corpo faz isso. E o que eu percebo com as pessoas hoje é que o corpo comanda a mente. É isso que nós estamos deixando fazer. E quando era para ser o contrário, a mente comandar o corpo. Ah, eu quero ficar dormindo mais um tempo hoje aqui na coisa, o meu corpo fica lá. E aí a mente fala que, tá bom, então fica dormindo aí, pode deixar. Eu dou um jeito, vou arrumar uma desculpa lá no trabalho, eu vou resolver aqui. E ao contrário, é a minha mente que precisa fazer. Não, você está aqui para me servir, você precisa fazer. Vamos levantar, vamos fazer atividade física, vamos comer melhor. Porque se deixar o corpo, ele quer comer só coisas gostosas. Todo mundo gosta de coisas gostosas. Né? Doce, uma pizza, um lanche, um churrasco. Nós gostamos disso e todo mundo gosta. E o corpo físico gosta disso. Mas ele é bom? E aí eu preciso falar para minha mente, ó, sua mente sabe que não é bom, teu cérebro sabe que não é bom. Mas eu preciso fazer ele me obedecer. Então, é um processo que eu preciso trabalhar. A parte espiritual é esse equilíbrio. É quando o seu espiritual, né, o espírito manda na sua mente. Né? Não é só o cérebro comandando tudo, porque o cérebro ele vai buscar ficar cômodo. Ele quer proteger seu corpo, ele quer proteger sua vida. Mas o espírito sabe o que você precisa fazer, a sua missão, o seu objetivo nessa vida. Ninguém veio aqui à toa, assim, não, se eu vim aqui à toa, eu vim aqui, foi uma explosão, estou aqui. Não, cada um de nós tem um propósito aqui. Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. E se basear nesse propósito. E eu falo que tudo isso aconteceu, né? Faz um ano, né, que tá.
E eu nunca imaginei que eu estaria fazendo o que eu estou fazendo. De maneira alguma. Não gostava de câmeras, eu sempre gostei dos bastidores. E estar na frente de uma câmera, né, gravando para colocar no YouTube, isso foi um desafio muito grande para mim. Eu tive que superar muitos medos, né? E aí eu percebi que eram rejeições, eu não queria ser rejeitada. Se eu ia me expor, eu posso ser rejeitada e não tem problema. Na verdade, a maior rejeição é nós mesmos. E eu percebo que o emagrecimento, o bem-estar, ele está muito ligado ao que eu penso de mim mesmo primeiro. Não é o que as outras pessoas. Quando eu me importo com os outros, é porque eu acredito aquilo que as pessoas estão falando de mim. Quando eu sei exatamente quem eu sou, nada que as pessoas vão falar para mim vão me atingir, porque eu sei quem eu sou. Nós mesmos, às vezes, colocamos essa ponte na nossa frente, né, Cléo? Na maioria das vezes. Nós é que somos o nosso pior inimigo é nós mesmos, somos nós mesmos. Nós é que, né, colocamos nossa mente que a gente não é capaz de fazer, não é possível fazer, e nós nos limitamos. Mas a gente arruma um culpado que fica mais bonito para nós, né? Culpar outra pessoa fica melhor, mais cômodo para a gente. E aí também a gente vê o resultado prático disso, que são esses vídeos que o pessoal já está acompanhando aí ao longo da entrevista. Vamos ver um deles. Olá, eu sou Cléo Lagman e hoje vim falar um pouquinho com vocês sobre perdão. Bom, vocês me conhecem, eu gosto da parte de nutrição, sempre valorizei essa área de nutrição, bem-estar, qualidade de vida, e eu tinha uma preocupação muito grande com os meus filhos com relação a esse assunto. Então, quem me conhece, quem frequenta minha casa, sabe da importância que eu sempre dei com relação à nutrição. Mas eu percebi que não era o suficiente, né? Então, mesmo cuidando da alimentação, não tendo refrigerante em casa por muitos anos, não tendo essas bolachas recheadas e muitos outros alimentos, né? Quando tinha doce, era super controlado. Assim mesmo, eu tive vários filhos com problema com obesidade. E aí comecei a me perguntar por que eles tinham esse problema, sendo que sempre tiveram uma alimentação legal. Agora, Cléo, como que as pessoas podem fazer para participar do curso, né? Elas têm acesso a um material que é livre, mas se ela quiser esse programa personalizado, daí ela se inscreve e vai receber, tem um investimento para isso, e aí ela vai seguir um cronograma, correto? Isso. Então, o desafio 17, ele é dividido em 4 etapas. Então, você tem o primeiro 17 dias, que é o que eu fiz recentemente com o grupo, né? De maneira gratuita, não cobrei nada desse pessoal, eles participaram os 17 dias. Então tem esse, e aí depois que é o mais forte normalmente. O que acontece? Nós precisamos primeiro dar um start na nossa vida. Para tudo que a gente for fazer, a gente precisa dar um start. Depois a gente precisa manter. Quantas pessoas começam uma faculdade e não terminam? Quantas pessoas se matriculam numa academia e não dão sequência? E esse é um número muito, muito assustador. Quando eu fui perguntar para um professor, 98% das pessoas que se matriculam numa academia, elas desistem. Não vão. Param. Então, eu posso falar, porque eu sou uma desse número, né? Já fiz isso várias vezes. Né? Né? Não, a questão não era, porque eu descobri que eu não preciso estar numa academia para eu me fazer atividade física. Eu não gosto de aparelhos, não é o meu perfil. Ficar lá no aparelho, fazendo, acontecendo. Preciso tomar água, né? De hora em hora. Mas, então, não é o meu perfil. Mas eu insisti em fazer, achar que isso... aí eu preciso me conhecer. E a gente precisa se conhecer e se respeitar. Se eu não gosto do aparelho, dos aparelhos, por que eu vou ficar lá me martirizando, fazendo? E por isso que eu falo que a pessoa que vai fazer o desafio 17, ela precisa querer fazer isso. Ela tem que ter um porquê. Se ela não tiver um porquê, eu não aceito entrar no programa. Porque tá lá no programa, eu vou lá porque falou que vai emagrecer 5 quilos. E depois, realmente, e a pessoa, ela depois mesmo vai reclamar que não deu resultado, mas ela não deu resultado porque ela tá desistindo, ela mesmo não acredita nela. E aí porque ela, na verdade, ela não tem um porquê. Se você for olhar nas empresas grandes que existem, né? Por exemplo, a Apple, por que ela é quem ela é? E ela não é a maior empresa, não vende no mercado, mas ela é a maior por quê? Porque ela tem esse porquê, ela sabe por que ela existe, ela sabe por que ela faz o que ela faz. E eu preciso ter esse porquê muito bem definido. Para que
eu tomo a decisão na minha vida. E aí você faz isso em todas as áreas, não só na parte de coisa. Eu foco aqui muito essa parte de emagrecimento. Mas o que eu descobri é que se eu focar só no emagrecimento, eu não vou ajudar as pessoas. Meu público maior são mulheres, né? A maioria, né? Dentro dos programas, quando entram, eu tenho, por exemplo, o último programa entrou 80 pessoas, eu acho que tinha 3 ou 4 homens só, o resto eram mulheres. Então, o foco é porque as mulheres são mais predispostas a fazer, a melhorar, Mais a cuidar da disciplinadas. saúde, mais disciplinadas, elas fazem isso. Então, mas eu não quero só ajudar elas a emagrecer, porque o peso é consequência de outros problemas que ela está passando. Não é o problema, o foco não é a gordura. Eu preciso resolver outros problemas para que eu consiga ajudar ela a manter o peso. Ela pode até emagrecer, mas se ela não resolver o que fez ela engordar, ela volta a engordar de novo. Não é o alimento que ela vai voltar a comer de novo que ela vai engordar. É as atitudes delas que não vai resolver a situação emocional, que vai causar ansiedade, e a ansiedade vai fazer ela comer. Então, a comida vai estar lá no final e o peso depois. Então, o peso, a comida, só que daí tem a ansiedade, a depressão, mas aqui no começo, na ponta, vai estar as emoções, os problemas, os traumas que ela teve, ela carrega desde a infância. Então, ela precisa resolver. Então, nosso programa é para ele resolver essas questões. Por isso que na minha equipe tem psicóloga, terapeuta, nutricionista, porque eles vão te ajudar a entender por que você está nesse peso e o que você quer de verdade e vai resolver. Então, é um leque muito grande, assim, para a gente ter que conversar muitas coisas, né? Na verdade, para que você resolva. Então, você trabalhar seus traumas, ir lá, trabalhar, aceitar. Tem a questão do perdão, muita questão do perdão. Né? Então, o perdão, ele está não só com relação ao peso, mas está ligado a todas as doenças. Todo tipo de doença que nós temos. Oi, Panqueca, eu tenho uma ajudante aqui, a Panqueca. Todas as doenças que nós temos, ela está ligada a algum perdão que você não está liberando. Você precisa perdoar. A gente sabe, né, que câncer hoje comprovado que é de mágoa, de tristezas, de raiva, tá lá o câncer. Mas isso todas as doenças estão ligadas a isso. Ou você precisa perdoar uma situação, precisa perdoar uma pessoa, né, se perdoar. E aí você precisa passar por esse processo de ressignificação da sua vida para que você resolva a questão alimentar. Porque ela é só um escape. Assim como tem outros escapes também, né? Que a psicologia fala, né? Então, parte sexual, alimentar, então você tem outros escapes também. Drogas, álcool, e aí tudo fica pior, né? Na verdade, são fugas de problemas emocionais que você vive, de tristezas, né? De abandono, são vários conceitos que você tem, que você precisa resolver esse para você poder resolver as outras questões. Para concluir, Cléo, deixa o convite para o pessoal acompanhar aí no Instagram, seu canal, no YouTube, também no Facebook, e que mensagem você deixa para as pessoas que ainda continuam nesse desafio dentro de casa, né? Muitas inativas, mas o corpo responde e ela precisa pensar no futuro e mesmo nesse período de pandemia, continuar com fé, esperança e buscar algo melhor para si mesma. Bom, acho que das coisas que eu mais falo é amor próprio, é se amar. Não esperar você estar com o peso ideal para você gostar de você, gostar do seu corpo, se amar. Não esperar um relacionamento, um emprego novo, terminar a pandemia, que depois que terminar a pandemia você vai se sentir. Se amar, realmente, aquele amor verdadeiro, se conhecer, saber as suas limitações, não se cobrar tanto como as pessoas elas acabam se cobrando tanto pelo fato do como eu estou, mas se aceitar e se amar. Eu acho que é fundamental. É amar as pessoas, mas em especial desenvolver esse amor próprio, se amar, se querer, se gostar de verdade. E então eu comecei a estudar, pesquisar muito, muito mesmo. Até por conta de um período que eu ganhei 20 quilos num período de 1 ano. Também fui buscar para ver o que tinha acontecido, fiz exames médicos e não consegui encontrar nenhum problema médico. E então eu fui estudar outras áreas, e aí eu fui entender nas emoções. E eu descobri que por conta das minhas emoções, eu ganhei 20 quilos em 1 ano. Né? Crenças limitantes e as minhas emoções que foram deixando levar com isso. E então, depois de 1 ano, eu voltei a me rever o que estava precisando, eliminei peso.
E então continuei a pesquisar com relação aos meus filhos, né, de maneira geral.